Lucas Almeida entrou no restaurante mais badalado da cidade, o Ouro Sabor, para celebrar sua promoção. Ele não imaginava que a mulher servindo as mesas era sua mãe, a mesma que ele havia abandonado anos atrás. O silêncio no Ouro Sabor era o tipo de silêncio que só o poder aquisitivo pode comprar. Não era a ausência de som, e sim a presença de conversas sussurradas, taças de cristal caras batendo suavemente e o murmúrio controlado de pessoas que nunca haviam conhecido a necessidade. Lustres projetavam luz dourada sobre mesas vestidas com toalhas de linho importadas, e o aroma de vinhos de safra flutuava no ar como promessa de exclusividade. Lucas Almeida cruzou a porta principal com a segurança de quem havia conquistado o mundo aos 32 anos. Seu terno de grife ajustava-se perfeitamente à sua figura atlética. O relógio em seu pulso custava mais que um carro popular novo, e seu sorriso irradiava o tipo de confiança que só vem de nunca ter perdido. Isadora caminhava ao lado dele, deslumbrante em um vestido que deixava claro que pertencia exatamente onde estava, no topo. Este lugar é perfeito para celebrar nosso amor. Isadora deslizou a mão pelo braço de Lucas, seus olhos percorrendo o restaurante com aprovação. Diretor regional aos 32, seu pai ficaria orgulhoso. Lucas sentiu uma pontada no peito ao ouvir a menção, mas a enterrou sob camadas de sucesso e champanhe. Reservei a melhor mesa, junto à janela, com vista para toda a cidade. Felipe, seu melhor amigo e agora sócio comercial, já os esperava sentado, levantando uma taça em saudação. Aqui está o homem do momento, Lucas Almeida, o cara que passou de estagiário a diretor em 8 anos. Você é uma lenda, irmão. Os três se acomodaram na mesa premium, rindo, brindando ao futuro, completamente alheios à forma como o destino estava prestes a estilhaçar a fachada perfeita que Lucas havia construído tão cuidadosamente. O restaurante fervilhava com atividade discreta. Garçons deslizavam entre mesas como sombras eficientes, servindo pratos que custavam o salário mensal de uma família média. Em um canto, um grupo de empresários fechava um negócio milionário. Em outro, um casal celebrava um aniversário com vinho que havia envelhecido mais anos que alguns dos funcionários do lugar. Seu Almeida, um jovem garçom, aproximou-se com cardápios em couro gravado. É uma honra tê-lo conosco esta noite. Seu Osvaldo, o proprietário, quer garantir pessoalmente que sua experiência seja inesquecível. Diga a seu Osvaldo que aprecio o gesto. Lucas respondeu com a naturalidade de quem estava acostumado a ser reconhecido. Mande-nos o melhor vinho dele. Hoje não há limites. Isadora apertava sua mão. Eu amo quando você fica assim, poderoso, seguro. É tão atraente. Lucas completou com um sorriso maroto e irresistível. Felipe levantou sua taça de água enquanto esperavam o vinho. Brindo ao meu sócio, ou meu irmão, o homem que provou que sucesso não é sorte, é trabalho duro, determinação e sacrifício. Lucas acrescentou sua voz, baixando-a ligeiramente em um tom que seus acompanhantes não notaram, mas que ele sentiu ressoar em seus ossos. Sacrifício. A palavra pairava no ar como um fantasma que só ele podia ver. O gerente principal do restaurante, um homem chamado Carlos, com 20 anos de experiência, lendo a clientela endinheirada, observava a mesa de seu posto. Ele reconhecia aquele tipo de celebração. Promoção, dinheiro novo, a embriaguez do sucesso jovem. Também reconhecia algo mais nos olhos de Lucas Almeida. Algo que nenhum de seus acompanhantes via. Uma sombra. Um vazio que nem todo o vinho caro do mundo poderia preencher. Carlos, com voz suave, o interrompeu. Era Lúcia, uma das garçonetes de apoio que havia começado a trabalhar ali há algumas semanas. Que mesa me designa esta noite? Carlos consultou seu tablet. A área premium. Temos uma celebração importante. Mesa 7, junto à janela. Lúcia assentiu, ajeitando o avental com mãos que tremiam levemente, não de nervosismo por servir clientes exigentes. Aquelas mãos haviam trabalhado em fábricas, limpado casas, costurado roupas até o amanhecer. Haviam feito coisas muito mais difíceis do que servir vinho caro a pessoas que jamais haveriam de verdade. Não, aquelas mãos tremiam por algo completamente diferente.
pelo peso de anos de esperança adiada, de ligações nunca atendidas, de uma ausência que doía mais que qualquer trabalho físico. Você está bem, Lúcia? Carlos perguntou, notando sua palidez. Perfeitamente, mentiu, porque algumas verdades são grandes demais para caber em conversas casuais. Lúcia tinha 54 anos, mas o trabalho duro a havia envelhecido mais. Seu cabelo, antes preto brilhante, agora exibia mechas prateadas que ela parou de tingir, pois a tintura custava dinheiro que ela precisava para coisas mais importantes. Suas mãos estavam marcadas por anos de esforço, e suas costas doíam de formas que os médicos caros que nunca visitava provavelmente poderiam explicar. Mas seus olhos ainda tinham aquela faísca que o sofrimento não havia conseguido apagar completamente. A faísca de uma mãe que nunca deixou de esperar. Ela pegou a bandeja com taças de vinho que o sommelier havia preparado cuidadosamente e começou a caminhar em direção à área premium. Seus pés conheciam o caminho, havia servido aquela sessão vezes suficientes. Mas naquela noite cada passo parecia mais pesado, como se seu corpo soubesse algo que sua mente ainda não processava. O Chateau Margaux 2005 anunciou com voz profissional ao se aproximar da mesa 7, mantendo o olhar baixo como lhe haviam ensinado. Clientes premium não queriam interação, queriam serviço invisível, cortesia de seu Osvaldo para celebrar sua. As palavras morreram em sua garganta. Lucas estava rindo de algo que Felipe acabara de dizer, a cabeça jogada para trás, completamente relaxado. Mas quando Lúcia se aproximou o suficiente, quando seu perfume barato misturado ao aroma do trabalho honesto chegou até ele, algo em seu cérebro deu um clique. Era um perfume que ele não cheirava há anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. Lavanda e sabão em barra, o cheiro de sua infância, o cheiro de madrugadas difíceis e almoços preparados com amor, embora não houvesse dinheiro, o cheiro de uma época que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e esquecimento voluntário. Ele levantou o olhar lentamente, como se temesse o que encontraria, e o mundo parou. Lúcia, sua mãe, parada à sua frente com um avental de serviço, mãos trêmulas segurando uma bandeja de vinho que custava mais do que ela ganhava em um mês. Não pode ser. As palavras escaparam dos lábios de Lucas em um sussurro quebrado. Lúcia parou de respirar. A bandeja tremeu perigosamente em suas mãos. Durante anos ela havia imaginado aquele momento, milhares de cenários. Havia ensaiado o que diria, como reagiria, se choraria ou manteria a compostura. Mas agora que estava acontecendo, toda aquela preparação evaporou. Restou apenas a dor crua de uma mãe olhando para o filho que a havia abandonado. Lucas. Sua voz era um mero suspiro carregado com o peso de anos de silêncio. Vocês se conhecem? Isadora perguntou, confusa, olhando entre os dois. A pergunta ficou flutuando sem resposta porque Lucas não conseguia falar. Sua garganta havia se fechado. As emoções que ele mantinha enterradas por anos estavam explodindo em seu peito como granadas. Felipe, com seu instinto para ler situações tensas, se levantou. Talvez devêssemos. O que você está fazendo aqui? Lucas finalmente encontrou sua voz, mas saiu como acusação, não como pergunta. Como se Lúcia tivesse invadido seu espaço, quando era ele quem havia desaparecido da vida dela. Lúcia colocou a bandeja na mesa com mãos trêmulas. Cada movimento medido, controlado, não derramaria o vinho, não causaria um escândalo. Ela havia sobrevivido a coisas piores que aquele momento de humilhação pública. Trabalho aqui, respondeu com uma dignidade que contradizia sua posição. Desde algumas semanas. Você trabalha aqui. Lucas repetiu as palavras como se fossem em um idioma estrangeiro. Seu cérebro não conseguia processar a imagem. Sua mãe, a mulher que ele havia deixado para trás em um bairro pobre enquanto escalava em direção ao sucesso, agora servia mesas a pessoas como ele. As mesas próximas começavam a notar a tensão, conversas pausavam, cabeças giravam discretamente. Em um restaurante onde nada dramático deveria acontecer, a cena era como um acidente de carro do qual ninguém conseguia desviar o olhar. Lucas, quem é essa senhora? Isadora perguntou novamente, seu tom mostrando a primeira rachadura de desconforto. Carlos, o gerente, havia notado o problema
e se aproximava rapidamente, seu radar para situações delicadas ativado no máximo. Minha mãe, Lucas disse finalmente e as palavras caíram sobre a mesa como bombas. É minha mãe. Isadora soltou um arquejo audível. Felipe ficou paralisado com a taça a meio caminho dos lábios. Outros clientes que ouviam dissimuladamente já não dissimulavam. Lúcia fechou os olhos por um segundo, reunindo forças de lugares profundos dentro de si que só as mães conhecem. Quando os abriu novamente, havia neles uma mistura de dor e amor que teria destruído qualquer um com um mínimo de consciência. Que bom te ver, meu filho, disse com voz que tremia, mas não se quebrava. Você está bem-sucedido? Não me chame assim, Lucas, respondeu. E o veneno em sua voz fez com que vários clientes prendessem a respiração. Você não tem o direito de me chamar assim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os garçons em outras sessões haviam parado, sentindo que algo terrível estava se desenrolando. Lucas. Felipe tentou intervir, sua voz baixa, mas urgente. Talvez devêssemos falar sobre isso em particular. Em particular. Lucas riu sem humor, sua compostura perfeita desmoronando, como quando ela poderia ter me procurado em particular, como quando poderia ter aparecido na minha vida antes de eu ter sucesso. Tentei te procurar, Lúcia disse, e agora sua voz finalmente se quebrou. Liguei tantas vezes, fui ao seu escritório, disseram-me que você não queria me ver. Por que não quero? Lucas se levantou bruscamente, sua cadeira arranhando o chão com um som que ecoou no silêncio tenso. Construí minha vida sem você. Não preciso que apareça agora servindo mesas, me lembrando de onde venho. As palavras foram como bofetadas físicas. Lúcia assentiu em seu corpo, cada uma deixando marca, mas ela se manteve de pé, porque as mães aprendem a se manter de pé quando tudo desmorona. Sinto muito, sussurrou, lágrimas começando a rolar por suas bochechas sem que ela pudesse impedi-las. Sinto não ter sido suficiente. Sinto que você tenha vergonha de mim, senhora. Carlos havia finalmente chegado, sua voz profissional, mas tensa. Talvez devesse fazer uma pausa. Sim, Lucas disse com frieza que congelava. Deveria, de fato, por que está trabalhando aqui? Este é um restaurante de primeira. Seu Osvaldo sabe que contratam qualquer um. O insulto pairou no ar como veneno. Vários clientes soltaram murmúrios de desaprovação. Uma mulher em uma mesa próxima levou a mão ao peito escandalizada. Isadora tocou o braço de Lucas. Amor, acho que você está sendo duro demais. Duro demais. Lucas se virou para ela. Você não entende. Você não sabe o que é vir do nada. Ver sua mãe trabalhando até se destruir e ainda assim nunca ter o suficiente. Prometer que escaparia daquela vida e nunca olharia para trás. E você conseguiu? Lúcia perguntou suavemente, secando as lágrimas, mas mantendo o olhar fixo em seu filho. Você escapou ou apenas se perdeu? A pergunta foi como um tiro no coração. Lucas sentiu algo se partindo dentro dele, mas o orgulho e anos de ressentimento enterrado eram mais fortes. Carlos. Seu Osvaldo havia aparecido, o dono do restaurante observando a cena com olhos que haviam visto muitas coisas, mas poucas tão dolorosas quanto esta. Leve Lúcia para a cozinha. Dê a ela o resto da noite de folga. Não. Lúcia disse com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Preciso deste emprego. Não vou embora, mãe. Lucas começou, mas Lúcia o interrompeu. Não sou sua mãe agora. Você mesmo disse. Sou apenas a garçonete que te lembra de onde você vem. Então me deixe fazer meu trabalho. Com mãos que ainda tremiam, mas com dignidade intacta, Lúcia recolheu a bandeja vazia, mas antes de ir, olhou para seu filho uma última vez. Eu te amei cada dia da sua vida, Lucas. Quando não havia comida, você comia. Quando fazia frio, você tinha cobertores. Cada sacrifício que fiz foi para que você tivesse oportunidades, e você as aproveitou. Você é bem-sucedido, como sempre soube que seria. Sua voz se quebrou, mas continuou. Você só se esqueceu de uma coisa no caminho. Esqueceu que sucesso sem humanidade não é sucesso. É apenas um túmulo caro. As palavras ressoaram no restaurante silencioso.
Então Lúcia se virou e caminhou para a cozinha, cada passo carregado com uma dignidade que nenhum avental de serviço poderia diminuir. Lucas ficou parado tremendo com os olhares de todo o restaurante sobre ele. Em seus olhos havia algo que não estava ali há anos: dúvida. E por baixo dessa dúvida, enterrado sob camadas de sucesso e orgulho, algo que parecia perigosamente parecido com arrependimento. Isadora o olhava como se estivesse vendo um estranho. Felipe tinha a cabeça entre as mãos. Os outros clientes cochichavam, alguns com pena de Lúcia, outros com desprezo pelo filho que a tratara assim. E seu Osvaldo observava tudo com expressão inescrutável, seus dedos tamborilando sobre seu bastão de mogno como se estivesse tomando decisões que mudariam tudo. Porque a verdade sobre Lúcia, que ninguém naquele restaurante sabia, ainda era muito mais complicada e dilacerante do que ninguém imaginava. E a verdade sobre Lucas, e por que ele fugira de sua mãe, estava prestes a explodir de maneiras que destruiriam a vida perfeita que ele havia construído. O restaurante Ouro, Sabor, havia visto muitas celebrações, mas naquela noite seria lembrada por algo completamente diferente. A noite em que um filho bem-sucedido se encontrou cara a cara com a mãe que havia abandonado e todo mundo pôde ver quem ele realmente era. A pergunta que ninguém podia responder ainda era: que segredos estavam escondidos por trás desse abandono? E o que Lucas faria agora que o passado viera cobrar sua conta? A cozinha do Ouro, Sabor era um universo paralelo ao salão elegante. Aqui não havia toalhas importadas nem conversas sussurradas. Era um balé caótico de aço inoxidável, fogo intenso e ordens gritadas em código que só os veteranos entendiam. O calor era sufocante, o ritmo implacável, e o cheiro de comida cara se misturava ao suor do trabalho duro. Lúcia chegou cambaleando, a bandeja ainda em suas mãos, embora já não houvesse nada para servir. Suas pernas tremiam de uma maneira que não tinha nada a ver com estar de pé por horas, e tudo a ver com o terremoto emocional que acabara de vivenciar. Carmen, a chefe de cozinha, uma mulher forte de 48 anos, com mãos que podiam criar arte culinária ou quebrar ossos com igual facilidade, deixou sua estação imediatamente. Sente-se antes que você caia. Estou bem. Lúcia mentiu, mas seus joelhos cederam, e Carmen teve que segurá-la antes que ela colapsasse contra o balcão de aço. Marco, traga água. Carmen ordenou ao ajudante de lavagem mais jovem, que correu para cumprir sem perguntar. Respire, mulher. Respire fundo. Os outros funcionários da cozinha olhavam de esguelha enquanto trabalhavam. Todos haviam ouvido os rumores que já se espalhavam como fogo do salão. A nova garçonete, o cliente rico, o filho que havia negado a mãe. É verdade? Perguntou Sofia, uma das cozinheiras assistentes, sua voz baixa, mas urgente. Aquele homem da mesa 7 é seu filho. Lúcia assentiu, incapaz de formar palavras. As lágrimas que ela havia contido no salão agora fluíam livremente. Anos de dor concentrada escapando em soluços silenciosos que sacudiam todo o seu corpo. Carmen abraçou Lúcia com força, sem se importar que suas mãos estivessem sujas de ingredientes. Aquele desgraçado, murmurou. Tratar assim a própria mãe. Você não entende? Lúcia conseguiu dizer entre soluços. Ele tem razão em me odiar, tem razão. Não diga bobagens. Nenhum filho tem direito. Você não sabe o que eu fiz. Lúcia a interrompeu, sua voz carregada com a culpa que ela carregava há anos. Você não sabe por que ele foi embora. O silêncio na cozinha se tornou diferente. Não era mais o silêncio do trabalho interrompido, mas o silêncio de pessoas percebendo que aquela história era mais profunda e escura do que parecia na superfície. No salão, Lucas continuava de pé ao lado da mesa, paralisado. O restaurante havia retomado gradualmente seu ritmo normal, mas os olhares furtivos e os murmúrios continuavam. Isadora permanecia sentada, seu rosto uma máscara de confusão e algo que se parecia perigosamente com decepção. Sente-se, Felipe disse suavemente, tocando o ombro do amigo. Por favor, irmão, sente-se. Lucas obedeceu mecanicamente, mas seus olhos continuavam fixos na porta da cozinha, por onde Lúcia havia desaparecido.
Seu Osvaldo havia permanecido por perto, observando com expressão inescrutável. Senhor Almeida. Seu Osvaldo falou com voz grave que carregava autoridade natural. Acho que precisamos conversar. Com todo o respeito, seu Osvaldo. Isadora interveio. Seu tom educado, mas firme. Isso é um assunto familiar privado. Tornou-se assunto do meu restaurante quando envolveu minha funcionária. Seu Osvaldo respondeu sem hostilidade, mas sem espaço para debate. Lúcia é uma mulher excepcional, uma trabalhadora honesta e merece respeito. Excepcional. Lucas riu sem humor, finalmente encontrando sua voz. Mal a conhece há semanas. Às vezes, semanas de honestidade dizem mais do que anos de ausência. Seu Osvaldo respondeu. E as palavras foram como punhais precisos. Você me permite sentar? Sem esperar resposta, seu Osvaldo puxou uma cadeira e sentou-se com a elegância de quem havia nascido na alta sociedade, mas nunca havia esquecido de onde vinha. Há 25 anos, começou seu Osvaldo, olhando diretamente para Lucas. Eu era como você, jovem. Ambicioso, desesperado por escapar da pobreza que definia toda a minha vida. Lucas piscou, surpreso. Seu Osvaldo era uma lenda na cidade, dono de 3 restaurantes 5 estrelas, reconhecido internacionalmente. Era difícil imaginá-lo como qualquer coisa além de bem-sucedido. Minha mãe trabalhava limpando casas. Seu Osvaldo continuou. Mãos destroçadas, costas quebradas, tudo para que eu pudesse estudar. E quando finalmente tive sucesso, quando abri meu primeiro restaurante, sabe o que fiz? Ninguém respondeu. Até as mesas próximas ouviam sem disfarce. Eu a escondi. Seu Osvaldo admitiu com dor crua na voz. Comprei uma casa para ela nos bairros nobres. Dava dinheiro a ela, mas nunca a convidava para meus eventos. Nunca a apresentava ao meu círculo social. Eu tinha vergonha de que meus sócios soubessem que minha mãe havia limpado os banheiros de suas mansões. Isadora inalou bruscamente. Felipe olhava fixamente para sua taça vazia. Lucas estava imóvel. Ela morreu há 3 anos. Seu Osvaldo continuou e agora sua voz se quebrou ligeiramente. Sozinha naquela casa que comprei para mantê-la longe. E suas últimas palavras foram: diga a Osvaldo que eu o amo. Que sempre tive orgulho dele, mesmo quando ele não tinha orgulho de mim. Uma lágrima rolou pela bochecha de seu Osvaldo. Um homem de 60 anos, milionário, respeitado por todos, chorando abertamente em seu próprio restaurante. Vivo cada dia com esse arrependimento, disse, cada maldito dia. E quando Lúcia veio procurar emprego, quando vi em seus olhos o mesmo cansaço que vi nos olhos da minha mãe, jurei que nunca permitiria que alguém a tratasse como eu tratei a minha. Ele se levantou lentamente, apoiando-se em seu bastão de mogno. Então, digo-lhe agora, Lucas Almeida, você pode ser diretor regional, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se trata assim a mulher que lhe deu a vida, você é mais pobre que qualquer pessoa nesta cidade. Seu Osvaldo se afastou, deixando um silêncio absoluto em sua esteira. Lucas sentia como se tivessem arrancado o chão debaixo de seus pés. Lucas. Isadora falou finalmente, sua voz estranhamente fria. Preciso que você me explique uma coisa. Quantas vezes você me disse que seus pais haviam morrido? Perguntou, e em seu tom havia algo quebrado. Quantas vezes eu chorei com você consolando-o por ser órfão? Lucas fechou os olhos. Em sua mente ouviu suas próprias mentiras repetidas por anos. Meus pais morreram quando eu era jovem. Não tenho família. Ele havia dito tão frequentemente que quase havia acreditado. Ela está viva, Isadora continuou, levantando-se. Sua mãe está viva, trabalhando em um restaurante, e você a tratou como se fosse lixo. Você não entende a situação completa? Então, me explique. Isadora cruzou os braços, porque agora mesmo o homem com quem eu planejava me casar parece um completo estranho. Felipe também se levantou, tocando o ombro de Lucas. Irmão, eu também preciso entender isso. São 8 anos de amizade. Nunca mencionei porque não quero falar sobre isso. Lucas explodiu, levantando-se bruscamente. Não quero lembrar. Lembrar o quê? Isadora pressionou.
O que é tão terrível que justifica negar a própria mãe? Na cozinha, Lúcia havia conseguido se recompor o suficiente para secar as lágrimas, embora seus olhos ainda estivessem inchados e vermelhos. Carmen havia lhe trazido um café forte e se sentara ao lado dela sem pressionar, mas claramente esperando. Ele era um bom menino. Lúcia começou a falar sem que ninguém perguntasse, como se as palavras estivessem presas por tempo demais. Brilhante, sempre o melhor de sua classe. Sonhava em ser alguém importante. O que aconteceu? Sofia perguntou suavemente. Lúcia olhou para suas mãos. Essas mãos que haviam trabalhado tanto. Seu pai, meu marido Valdir, era um homem complicado. Trabalhava na construção quando havia trabalho. Bebericava quando não havia. Carmen assentiu, reconhecendo uma história que ouvira muitas vezes em sua própria vida. Lucas via tudo. Lúcia continuou, sua voz tremendo, as brigas, as noites sem comer. Às vezes que Valdir chegava bêbado e destruía o pouco que tínhamos. Eu tentava proteger Lucas, dar tudo o que podia. Foi por isso que você trabalhava tanto, Carmen disse. Não como pergunta, mas como compreensão. 3 empregos, às vezes 4. Limpava casas de madrugada, trabalhava em uma fábrica durante o dia, costurava roupas à noite. Lucas estudava sob uma lâmpada que piscava, em uma mesa que mancava, mas estudava. Agarravam-se aos livros como se fossem seu bilhete de fuga. E foram. Perguntou Marco, o lavador de pratos, que se aproximara ouvindo. Ele conseguiu uma bolsa. Lúcia sorriu apesar das lágrimas. Uma bolsa integral para a faculdade. Eu estava tão orgulhosa, tão orgulhosa. Então, o que deu errado? Carmen perguntou o que todos queriam saber. Lúcia fechou os olhos e, quando falou, sua voz era um mero sussurro. Na noite anterior a ele ir para a faculdade, Valdir chegou mais bêbado do que nunca. Havia perdido dinheiro em apostas. Estava furioso. Queria que Lucas recusasse a bolsa e começasse a trabalhar para ajudar a pagar suas dívidas. O silêncio na cozinha era absoluto. Até o ruído do exaustor parecia ter se silenciado. Lucas se recusou. Lúcia continuou. E Valdir? Valdir o atacou. Eu me coloquei entre eles. Valdir me empurrou. Caí. Bati a cabeça no canto da mesa. Meu Deus! Sofia sussurrou, levando a mão à boca. Quando acordei no hospital, Lúcia tocou inconscientemente uma pequena cicatriz no couro cabeludo, quase invisível agora, mas que um dia havia sangrado profusamente. Lucas havia ido embora. Deixou um bilhete, dizia. Sinto muito, mãe. Não posso ficar neste inferno. Não posso me tornar ele. Amo você, mas preciso ir. As lágrimas caíam novamente, mas Lúcia não as limpava. Valdir desapareceu depois disso. Nunca mais a vi. E Lucas, meu menino brilhante, foi para a faculdade e nunca voltou. Você tentou contatá-lo? Carmen perguntou. Centenas de vezes. Lúcia assentiu. Ligações, cartas, visitas ao seu trabalho. Sempre me rejeitava. Acho que ele me associa a toda aquela dor, àquela vida terrível. E ele tem razão. Eu o expus a isso. Não pude protegê-lo. Isso não é sua culpa, Carmen disse com firmeza. Você fez o melhor que pôde. Mas foi o suficiente? Lúcia perguntou, olhando para Carmen com olhos cheios de dor. Olhem quem ele se tornou. Um homem bem-sucedido. Sim, mas que tipo de homem nega a mãe? Que tipo de homem tem tanta vergonha de onde vem? No salão, Lucas finalmente havia começado a falar. As palavras saíam entrecortadas, como se cada uma lhe doesse fisicamente. Meu pai era um alcoólatra violento, disse olhando fixamente para a mesa. Destruía tudo o que tocava, e minha mãe, ela aguentava tudo, tudo por mim. Isadora havia se sentado novamente, sua raiva suavizando diante da vulnerabilidade na voz de Lucas. A última noite que passei naquela casa, Lucas continuou, sua voz quebrando. Meu pai a atacou por minha culpa, porque eu não queria ficar preso naquela pobreza miserável para sempre. Lucas. Felipe começou, mas Lucas levantou uma mão. Ela estava sangrando, e a única coisa que pude pensar foi: se eu ficar, vou me tornar ele. Se eu ficar nessa pobreza, nessa violência, nesse ciclo interminável, isso vai me destruir.
Então fugi. Fugir como um covarde. Você não é um covarde por querer uma vida melhor. Isadora disse suavemente. Não. Lucas a olhou com olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Então, o que eu sou? Um homem corajoso que abandonou a mãe ferida. Um herói que construiu seu sucesso sobre a base de negar o próprio sangue. Ele se levantou novamente, caminhando até a janela com vista para a cidade iluminada. Toda vez que ela tentava me contatar, cada ligação, cada carta, cada visita ao meu escritório, era como se o passado tentasse me arrastar de volta. E eu não podia permitir. Não podia. Mas ela só queria saber se você estava bem. Felipe apontou. Só queria fazer parte da sua vida, e eu não podia dar isso a ela sem desmoronar. Lucas admitiu, sua voz quebrada, sem lembrar cada noite de fome, cada humilhação, cada momento em que jurei que nunca mais me sentiria tão impotente. Seu Osvaldo, que estivera ouvindo de uma mesa próxima, aproximou-se novamente. E você acha que ela não entende isso? Ela trabalhou 3 empregos para lhe dar oportunidades. Ela sabia exatamente o que era impotência. A diferença é que ela nunca deixou que isso a tornasse alguém cruel. As palavras atingiram Lucas como pedras. Ele se virou lentamente para seu Osvaldo. Dom, o que devo fazer? Perguntou. E pela primeira vez naquela noite soou como um menino assustado que um dia fora, não como o executivo bem-sucedido que fingia ser. Vá falar com ela. Seu Osvaldo respondeu simplesmente. De verdade. Não como há 10 minutos, quando a atacou. Conversem como seres humanos, como mãe e filho. Eu não sei se consigo. Você consegue? Seu Osvaldo interrompeu. A pergunta é: você vai fazer isso antes que seja tarde demais? Antes que ela morra? Como minha mãe morreu, acreditando que seu filho tinha vergonha dela. Lucas sentiu como se tivessem lhe dado um soco no estômago. A imagem de Lúcia idosa, sozinha, morrendo sem que ele estivesse lá, era insuportável. Ela está na cozinha, seu Osvaldo apontou. Ela está chorando. Ela está quebrada, mas está lá. Ainda está lá. Lucas, não a perca antes de entender o que realmente importa. Lucas olhou para Isadora buscando. O quê? Permissão? Apoio? Perdão? Isadora o olhou longamente. Então assentiu. Vá. Mas Lucas, depois disso, você e eu temos que conversar seriamente sobre quem você realmente é. Porque o homem que eu conheço nunca teria feito o que você fez hoje. Com pernas que pareciam de chumbo, Lucas começou a caminhar em direção à cozinha. Cada passo era uma batalha contra anos de mecanismos de defesa, contra o orgulho que ele havia construído como armadura, contra o medo de enfrentar as partes de seu passado que mais doíam. Os funcionários do restaurante o olhavam passar, alguns com pena, outros com julgamento, todos com curiosidade sobre o que aconteceria quando mãe e filho se confrontassem novamente, porque todos podiam sentir que aquela noite era um ponto de virada, que o que acontecesse nos próximos minutos determinaria não apenas a relação entre Lúcia e Lucas, mas o tipo de homem que ele escolheria ser pelo resto de sua vida. A porta da cozinha se abriu lentamente. Lucas viu sua mãe sentada em um banco, rodeada por funcionários que a consolavam como se fossem família. Viu as lágrimas em seu rosto. Viu as mãos que um dia o haviam segurado quando tinha pesadelos. Viu a mulher que havia sacrificado tudo por ele. E pela primeira vez em anos, Lucas Almeida se permitiu realmente ver sua mãe, não como um lembrete do passado que queria esquecer, mas como a pessoa que sempre esteve lá, esperando que ele encontrasse o caminho de volta para casa. Mãe, disse, e a palavra saiu como um soluço. Lúcia levantou o olhar. Seus olhos se encontraram e naquele momento o restaurante, o sucesso, os anos de silêncio, tudo desapareceu. Só restaram 2 pessoas quebradas tentando encontrar o caminho de volta uma para a outra. A pergunta era, será que era tarde demais? O silêncio na cozinha era tão denso que se podia cortar com faca. Todos os funcionários haviam ficado congelados em suas posições, observando a cena se desenrolar à sua frente, como se estivessem vendo algo sagrado e proibido ao mesmo tempo. Lúcia se levantara lentamente quando ouviu aquela palavra, mãe. Uma palavra que não ouvia dos lábios do filho há anos.
Uma palavra que sonhara ouvir milhares de vezes, mas que agora, naquele momento, a deixava completamente paralisada. Lucas estava no limiar da porta, seu terno caro contrastando brutalmente com o ambiente de trabalho da cozinha. Mas o que mais impactava não era sua aparência, e sim seu rosto. Toda a arrogância, toda a dureza que havia demonstrado no salão haviam desaparecido. O que restava era o rosto de um menino perdido procurando seu caminho de volta para casa. Sastião, Lúcia, sussurrou, sua mão movendo-se involuntariamente em sua direção, mas parando a meio caminho como se não tivesse o direito de tocá-lo. Carmen olhou para os outros funcionários e com um gesto silencioso lhes indicou que saíssem. Vamos, disse em voz baixa, deixem-nos sozinhos. Mas as ordens, Marco começou a protestar. As ordens podem esperar. Carmen a interrompeu com firmeza. Isto é mais importante. Um por um, os funcionários da cozinha saíram pela porta dos fundos que dava para o beco de serviço, lançando olhares de apoio a Lúcia antes de desaparecerem. Carmen foi a última a sair, apertando o ombro de Lúcia em um gesto de solidariedade silenciosa. E então ficaram sozinhos, mãe e filho, separados por anos de silêncio e apenas 3 metros de piso de cozinha, mas poderia ter sido um oceano. Não sei por onde começar. Lucas disse finalmente. Sua voz rouca como se tivesse estado gritando por horas, embora mal tivesse sussurrado. Eu também não. Lúcia admitiu, secando as lágrimas com o avental, deixando manchas úmidas no tecido gasto. Lucas deu um passo à frente, depois parou. O que eu disse lá fora, a forma como te tratei, foi cruel. Lúcia terminou a frase por ele, sem suavizar a verdade. Foi humilhante. Você me fez sentir como se não valesse nada. Eu sei. Lucas fechou os olhos, a dor da verdade visível em cada linha de seu rosto. Eu sei, e não tenho desculpa, mas preciso que você entenda uma coisa. Que coisa? Toda vez que eu te via, toda vez que eu ouvia sua voz, toda vez que eu lia uma de suas cartas, Lucas abriu os olhos, e agora as lágrimas corriam livremente. A única coisa que eu podia ver era aquela noite. O sangue, seu grito, meu pai com os punhos cerrados e minha própria covardia ao fugir. Lúcia deu um passo em sua direção, seus instintos maternos vencendo sua própria dor. Você não foi um covarde. Era uma criança. Eu tinha 18 anos. Lucas explodiu, mas não com raiva, e sim com agonia. Eu tinha 18 anos, e a deixei sangrando ali com aquele monstro. Que tipo de filho faz isso? O tipo de filho que quer sobreviver. Lúcia respondeu com voz firme, aproximando-se mais. O tipo de filho que entende que ficar significava se destruir. Lucas, eu nunca te culpei por ir embora. Então por quê? Lucas perguntou, sua voz quebrando completamente. Por que me sinto tão culpado? Por que cada sucesso parece vazio? Por que construí esta vida perfeita, mas acordo todas as noites com pesadelos daquela casa? Lúcia chegou à sua frente e, com mãos trêmulas, tocou o rosto de seu filho pela primeira vez em anos. Lucas estremeceu com o contato, como se tivesse esquecido o que era ser tocado com ternura maternal. Por que você nunca sarou? Lúcia disse suavemente, suas próprias lágrimas se misturando às dele. Você pensou que o sucesso sararia as feridas, que o dinheiro apagaria as memórias, mas o trauma não funciona assim, filho. Não desaparece porque você o ignora. Eu não sabia como enfrentar. Lucas admitiu, e em sua voz havia uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado a ninguém. Não sabia como te ver sem desmoronar, sem lembrar tudo o que não pude proteger, tudo o que não pude mudar. Não era seu trabalho me proteger, Lúcia disse com firmeza. Era meu trabalho proteger você, e talvez eu não o tenha feito perfeitamente. Talvez eu o tenha exposto a coisas que nenhuma criança deveria ver, mas fiz o melhor que pude com o que tinha. Você fez mais do que o melhor. Lucas soluçou finalmente, deixando cair todas as suas defesas. Você trabalhou até se destruir. Você me deu tudo, e eu. Eu paguei você com abandono. Você se pagou com sobrevivência. Lúcia o corrigiu.
Você se pagou com a oportunidade de ser algo mais do que o produto de um lar quebrado. E olhe para você agora. Você é bem-sucedido, você é alguém importante. Mas eu não sou uma boa pessoa, Lucas disse com amargura. Você viu lá fora, vi seu rosto quando disse aquelas coisas horríveis, vi sua vergonha. Não era vergonha, Lúcia negou com a cabeça. Era dor. Dor de ver que meu filho havia construído muros tão altos que não conseguia ver além deles. Lucas finalmente se permitiu abraçar sua mãe. O abraço foi desajeitado no início. Duas pessoas que haviam esquecido como se conectar. Mas então, algo se partiu dentro de ambos e se agarraram um ao outro como náufragos em uma tempestade. Sinto muito, Lucas sussurrou contra o ombro de sua mãe, seu corpo sacudindo com soluços. Sinto muito mesmo, mãe. Por tudo, por ter abandonado você, por ignorar suas ligações, por negar sua existência, por me tornar alguém que poderia te tratar assim. Você está aqui agora. Lúcia respondeu, acariciando o cabelo de seu filho como costumava fazer quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Isso é o que importa. Você está aqui? Eles ficaram assim por minutos que pareceram horas, chorando anos de dor acumulada, libertando fantasmas que haviam carregado por tempo demais. Quando finalmente se separaram, ambos tinham os olhos vermelhos e inchados, mas havia algo diferente em seus rostos, algo mais leve, como se um peso invisível tivesse sido parcialmente levantado. O que aconteceu com ele? Lucas perguntou, e ambos sabiam de quem falavam sem precisar dizer o nome. Com papai. Lúcia suspirou profundamente, apoiando-se contra o balcão de aço. Depois daquela noite, depois que você foi embora, ele desapareceu. Simplesmente foi embora. Nunca mais soube dele. Você o procurou no começo, Lúcia admitiu. Pensei que talvez ele tivesse mudado, que talvez o choque de quase me matar o tivesse feito refletir, mas não. Simplesmente encontrou outro lugar para se destruir. E você, eu sobrevivi. Lúcia respondeu simplesmente. Segui trabalhando, segui vivendo. Segui esperando que algum dia meu filho voltasse. Você devia me odiar, Lucas, disse. Nunca. Lúcia negou enfaticamente. Eu estava confusa, magoada, desesperada para saber que você estava bem. Mas eu nunca te odiei, Lucas. Nem um único dia. A porta da cozinha se abriu ligeiramente e seu Osvaldo espiou a cabeça. Posso entrar? Lucas limpou o rosto rapidamente, mas seu Osvaldo levantou uma mão. Não há vergonha em lágrimas, rapaz. Eu gostaria de ter chorado assim com minha mãe antes que fosse tarde demais. Ele entrou completamente, fechando a porta atrás de si. Sua expressão era séria, mas não dura. Lúcia, seu turno terminou há meia hora. Pode ir para casa? Não, senhor. Lúcia se endireitou, recuperando seu profissionalismo. Posso terminar meu turno? Não é uma sugestão, seu Osvaldo disse gentilmente. Vá para casa, descanse. Isso foi muito, Lucas interveio. Eu a levarei. Meu motorista está lá fora. Lúcia olhou para seu filho com surpresa. Lucas, você não precisa. Quero fazer isso. Ele a interrompeu. Por favor, deixe-me pelo menos fazer isso. Seu Osvaldo observava a troca com expressão aprovadora. Lucas, antes de você ir, preciso dizer algo. Senhor, minha história sobre minha mãe não foi para fazê-lo se sentir mal, seu Osvaldo disse. Foi para salvá-lo do mesmo arrependimento que me persegue. Você tem algo que eu nunca tive. Uma segunda chance enquanto ela ainda vive. Não a desperdice. Não o farei, Lucas prometeu. E havia convicção em sua voz. Juro a você. Isadora ainda estava na mesa quando Lucas e Lúcia saíram da cozinha. Felipe havia ficado com ela, ambos em silêncio, desconfortáveis, esperando. Quando viram o casal aparecer, com rostos que mostravam claramente que haviam estado chorando, mas com algo diferente em sua postura, algo mais conectado, ambos se levantaram. Isadora. Lucas se aproximou com Lúcia ainda segurando sua mão. Apresento-lhe minha mãe formalmente, Dona Lúcia Almeida. Isadora olhou para Lúcia, depois para Lucas, processando a mudança dramática na situação. Senhora Lúcia estendeu a mão, seu tom respeitoso. É um prazer conhecê-la.
Lúcia pegou sua mão com timidez. O prazer é meu. Lucas me falou muito sobre você. Bem, nas cartas que ele não respondeu. O comentário poderia ter sido amargo, mas Lúcia o disse com uma suavidade que tirava o ferrão. Ela até conseguiu sorrir levemente. Mãe, Lucas disse. E a palavra ainda soava estranha em sua boca depois de anos sem usar. Lá. Você está com fome? Quer jantar conosco? Lúcia olhou ao redor do restaurante elegante, ciente de seu avental manchado e sua aparência de trabalhadora exausta. Eu não sei se... Por favor, Lucas. Sua mão. Precisamos conversar de verdade sobre tudo. Felipe se aproximou, estendendo a mão para Lúcia. Sou Felipe, o melhor amigo de Lucas, e sinto muito por não saber de você antes. Claramente meu amigo é um idiota. Ei, Lucas protestou sem ofensa real. Um idiota que está tentando consertar as coisas. Felipe continuou com um sorriso. Mas idiota no fim das contas. Lúcia riu suavemente, o som surpreendendo a si mesma. Havia esquecido como era sentir rir. É um prazer conhecer os amigos do meu filho. Seu Osvaldo apareceu novamente, desta vez vestindo um paletó elegante. Lúcia, você não pode jantar no meu restaurante com o uniforme? Pegue isto. Ele lhe entregou o paletó, que claramente era caro, e provavelmente de sua própria coleção pessoal. Lúcia olhou com olhos arregalados. Não posso aceitar isso. É um empréstimo, não um presente. Seu Osvaldo insistiu. E um pedido de desculpas pelo comportamento inicial deste jovem. Ele olhou para Lucas com severidade fingida, embora pareça estar se redimindo. O jantar que se seguiu foi diferente de tudo que qualquer um deles havia experimentado. Não era a celebração que Lucas havia planejado originalmente. Era algo mais profundo, mais real, mais importante. Lúcia sentou-se entre seu filho e Isadora, ainda nervosa, mas gradualmente relaxando. Lucas pediu a comida, certificando-se de incluir os pratos favoritos que se lembrava que sua mãe gostava, surpreendendo-a com aqueles pequenos detalhes que guardara na memória. Você se lembra que eu gostava de frango com amêndoas? Lúcia perguntou surpresa quando seu prato chegou. Eu lembro de tudo. Lucas admitiu. Eu tentei esquecer, mas nunca pude. Cada detalhe da nossa vida, bom ou ruim, está gravado aqui. Ele tocou levemente seu coração. Isadora observava a interação com olhos novos. Este Lucas vulnerável e honesto era diferente do homem polido e controlado que ela conhecia e, surpreendentemente, gostava mais desta versão. Senhora Lúcia. Isadora falou. Eu também gostaria de pedir desculpas, não por algo que fiz, mas por não ter perguntado mais. Lucas me disse que seus pais haviam morrido e eu simplesmente aceitei aquela história sem questionar. Não é sua culpa, Lúcia disse gentilmente. Meu filho é muito convincente quando quer ser. Era mais fácil que a verdade. Lucas admitiu com vergonha. Dizer que meus pais haviam morrido era mais simples do que explicar por que eu havia cortado todo o contato, do que explicar a violência, a pobreza, o trauma. Mas as mentiras têm preço. Felipe apontou. E você quase perdeu algo que não pode recuperar com dinheiro. Eu sei. Lucas olhou para sua mãe. Acredite, eu sei. Agora comeram em um silêncio mais confortável, cada um processando os eventos da noite. Ocasionalmente, Lucas olhava para sua mãe como se precisasse confirmar que realmente estava ali, que aquilo não era um sonho. Mãe, disse finalmente. Onde você mora agora? Lúcia baixou o olhar para seu prato. Em um apartamento pequeno na Zona Leste. Não é muito, mas é limpo e seguro. Sozinha, Lúcia confirmou. Mas está tudo bem. Eu me acostumei. Você não precisa se acostumar com a solidão, Lucas disse com intensidade. Não, quando eu tenho um apartamento com 3 quartos que quase nunca uso. Lúcia levantou o olhar bruscamente. Lucas, não estou oferecendo caridade. Ele a interrompeu. Estou pedindo uma oportunidade de nos conhecermos de novo, de recuperar o tempo perdido, de ser uma família. Isadora tocou o braço de Lucas. Você tem certeza? É um grande passo. Mais certo do que qualquer outra coisa na minha vida.
Lucas respondeu sem hesitar. Lúcia tinha lágrimas nos olhos novamente. Mas estas eram diferentes. Eram lágrimas de esperança. Não quero ser um fardo, mãe. Lucas pegou suas mãos através da mesa. Você nunca foi o fardo. Eu fui quem carregou o medo e a vergonha que nunca deveria sentir. Deixe-me consertar isso, por favor. Felipe limpou discretamente os olhos. Até Isadora parecia emocionada. Vários clientes em mesas próximas que estiveram acompanhando a saga dessa família a noite toda observavam com expressões comovidas. Está bem. Lúcia finalmente disse, apertando as mãos de seu filho, mas com condições. Quais? Eu continuo trabalhando. Lúcia disse firmemente. Não vou ser mantida. Tenho dignidade. Claro. Lucas assentiu. E vamos devagar, Lúcia continuou. Não podemos apagar anos de separação em uma noite. Precisamos de tempo para reconstruir a confiança. Todo o tempo que precisar. Lucas prometeu. E você, Lúcia? Olhou-a diretamente nos olhos. Você precisa conversar com alguém, um profissional, sobre o trauma, sobre seu pai, sobre tudo o que você tem carregado sozinha. Lucas vacilou. A ideia de terapia, de admitir que precisava de ajuda, colidia com tudo o que ele havia construído sobre autossuficiência. Ela tem razão. Isadora interveio suavemente. Tenho notado os pesadelos, Lucas. A forma como você acorda assustado. Você precisa de ajuda para processar tudo isso. Eu também irei, Lúcia acrescentou. Podemos ir juntas se isso a fizer se sentir melhor. Eu também tenho coisas que preciso curar. Lucas olhou ao redor da mesa. Sua mãe oferecendo apoio. Sua namorada mostrando preocupação genuína. Seu melhor amigo acenando com aprovação. Pela primeira vez em anos não se sentia sozinho. Está bem, concordou finalmente. Eu farei. Faremos isso direito. Seu Osvaldo, que estivera observando de sua mesa habitual, levantou sua taça em uma saudação silenciosa. Lucas retribuiu o gesto com gratidão. Mais tarde naquela noite, quando Lucas estava deixando Lúcia em seu apartamento pequeno, mas limpo na Zona Leste, eles ficaram sentados no carro por um momento, nenhum querendo que a noite terminasse ainda. Obrigado por me dar outra chance, Lucas disse suavemente. Obrigado por aceitá-la, Lúcia respondeu. Pensei que a havia perdido para sempre. Quase o fiz. Lucas admitiu. Se seu Osvaldo não tivesse falado, se você não estivesse naquele restaurante nesta noite exata, eu não sei se eu jamais teria coragem de enfrentar isso. O universo tem seu jeito de nos forçar a enfrentar o que precisamos curar, Lúcia disse sabiamente antes de sair do carro. Lúcia se virou para seu filho uma última vez. Lucas, há algo mais que você precisa saber. Que coisa? Seu pai, Valdir. Lúcia hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Há coisas sobre ele que nunca te contei. Coisas que talvez expliquem algumas de suas perguntas. Que tipo de coisas? Não, hoje à noite, Lúcia disse. Já foi emoção suficiente por hoje. Mas em breve você precisa saber a verdade completa sobre de onde você vem, a boa e a má. Lucas sentiu um arrepio de apreensão, mas assentiu. Quando você estiver pronta para falar, estarei pronto para ouvir. Lúcia beijou a bochecha de seu filho, um gesto simples que os fez chorar a ambos novamente. Eu te amo, filho. Eu sempre te amei. Mesmo quando não podia te encontrar. Eu também te amo, mãe. Lucas respondeu. E desta vez, as palavras saíram com facilidade. E desta vez, eu não vou fugir. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento luxuoso, Lucas sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não era paz completa. Ainda havia muito a curar. Muitas conversas difíceis pela frente, muitos demônios para enfrentar. Mas pela primeira vez desde aquela noite terrível anos atrás, Lucas Almeida sentia que talvez, só talvez, pudesse encontrar o caminho de volta a ser a pessoa que deveria ter sido, a pessoa que sua mãe sempre acreditou que ele poderia ser. E em seu apartamento pequeno, Lúcia sentou-se em seu sofá gasto, abraçando o paletó caro que seu Osvaldo havia lhe emprestado, chorando lágrimas de alívio e esperança. Seu filho havia voltado, não fisicamente ainda, não completamente, mas o primeiro passo havia sido dado, e para uma mãe que esperara anos,
Aquele primeiro passo valia mais que todo o ouro do mundo. Mas o que nenhum deles sabia era que as revelações daquela noite eram apenas o começo, que a verdade completa sobre Valdir, sobre o passado de Lúcia, sobre os segredos que haviam sido guardados por anos, estava prestes a vir à tona. E quando isso acontecesse, tudo mudaria novamente. 3 semanas se passaram desde aquela noite no restaurante Ouro Sequoia, 3 semanas, que haviam transformado a vida de Lucas de maneiras que ele nunca imaginara possíveis. Lúcia havia aceitado se mudar para o apartamento de seu filho, ocupando o quarto de hóspedes que Lucas havia apressadamente convertido em um espaço acolhedor. Não era luxuoso pelos padrões dele, mas para Lúcia, que havia vivido em espaços cada vez menores por anos, era como um palácio. As manhãs haviam adotado uma rotina estranha, mas reconfortante. Lucas acordava com o cheiro de café recém-passado, algo que nunca havia experimentado em seu apartamento solitário. Lúcia insistia em preparar o café da manhã antes de ir trabalhar no restaurante. Apesar dos protestos de Lucas de que ele poderia pagar serviço de cozinha. Não se trata de dinheiro. Lúcia havia dito firmemente. Trata-se de cuidar do meu filho, algo que não pude fazer por tempo demais. Mas sob a superfície dessa aparente normalidade, havia tensão. Conversas que começavam e terminavam abruptamente, perguntas não feitas, assuntos que ambos sabiam que precisavam ser abordados, mas que davam medo demais de enfrentar. Até aquela manhã, Lucas estava na cozinha revisando e-mails em seu tablet, enquanto tomava café quando Lúcia entrou com uma caixa velha de papelão. Suas mãos tremiam levemente enquanto a colocava sobre a mesa de mármore. "O que é isso?" Lucas perguntou, notando imediatamente a tensão no rosto de sua mãe. "São coisas do seu pai", Lúcia disse suavemente, sentando-se à sua frente. "Coisas que guardei todos estes anos. Pensei que era hora de você vê-las." Lucas sentiu como se lhe tivessem jogado água fria. "Mãe, não tenho certeza se quero." "Você precisa vê-las." Lúcia o interrompeu com uma firmeza incomum. "Você precisa entender a história completa. Não apenas a parte horrível que você viveu, mas tudo." Com mãos que lhe custava manter firmes, Lúcia abriu a caixa. Dentro havia fotografias velhas, cartas amareladas, alguns documentos e objetos pequenos que claramente haviam sido importantes em algum momento. Ela tirou uma fotografia e a colocou em frente a Lucas. Era uma imagem de um homem jovem, provavelmente com 20 e poucos anos, sorrindo para a câmera. Ele tinha o mesmo cabelo escuro que Lucas, os mesmos olhos intensos, a mesma linha de mandíbula forte. "Esse é Valdir", Lúcia disse suavemente. "Seu pai, antes que o álcool o destruísse." Lucas olhava a foto com uma mistura de fascínio e horror. Nunca havia visto seu pai assim. Em suas memórias, Valdir era apenas raiva e violência. Este homem jovem e sorridente era um estranho. Ele era bonito. Lucas admitiu a contragosto. Era lindo. Lúcia corrigiu, tocando a foto com ternura dolorosa, e era brilhante, engenheiro de profissão. Formado com honras pela Universidade Técnica. Lucas levantou o olhar bruscamente. "O quê?" Papai era. "Pensei que ele só era um trabalhador da construção civil." "Tornou-se isso", Lúcia disse com tristeza profunda, "mas começou como muito mais. Ele tinha sonhos, planos, ambições, igual a você." Ela tirou outra foto. Esta mostrava um Valdir ligeiramente mais velho, de pé em frente ao que parecia ser um escritório de engenharia, segurando um diploma. "O que aconteceu?" Lucas perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Lúcia respirou fundo, preparando-se para uma história que havia guardado por tempo demais. Seu pai conseguiu um emprego em uma grande construtora. Era o engenheiro júnior mais jovem que haviam contratado. Tinha um futuro brilhante e ele sofreu um acidente. Lúcia continuou, sua voz quebrando ligeiramente. Uma estrutura desabou durante uma inspeção. 3 trabalhadores morreram. Seu pai sobreviveu, mas tirou um documento médico da caixa. Era um relatório psiquiátrico datado de 25 anos atrás. Desenvolveu algo que os médicos chamaram de transtorno de estresse pós-traumático severo. Lúcia explicou. Pesadelos constantes, ataques de pânico. Culpa avassaladora porque ele havia aprovado os projetos daquela estrutura.
Lucas sentia como se o mundo estivesse inclinado sob seus pés. Não foi culpa dele. Ele leu no relatório. Os materiais estavam com defeito. A empresa havia usado produtos mais baratos sem informar ao departamento de engenharia. Mas Valdir não conseguia se perdoar. Lúcia disse, lágrimas começando a cair. Ele se culpava por aquelas mortes. Deixou o emprego. Começou a beber para silenciar os pesadelos e aos poucos o homem que ela amava desapareceu dentro de uma garrafa. Por que você nunca me disse isso? Lucas perguntou. Sua voz mal era um sussurro. Porque você era uma criança. Lúcia respondeu. Como você explica a uma criança que o pai dela não é mau, apenas está profundamente quebrado? Como você diz que o monstro que a aterroriza à noite um dia foi um homem brilhante com sonhos? Lucas olhava as fotos espalhadas sobre a mesa, tentando reconciliar essas imagens com suas memórias. Mas isso não desculpa o que ele nos fez. O que ele fez a você? Não. Lúcia concordou firmemente. Não desculpa nada. A dor explica o comportamento, não o justifica. Valdir escolheu a garrafa em vez da ajuda. Escolheu a violência em vez do tratamento. Essas foram as escolhas dele. Então, por que você me conta isso agora? Lúcia pegou as mãos de seu filho através da mesa. Porque você precisa entender algo crucial, Lucas. Você não é ele. O quê? Por todos esses anos você tem fugido. Lúcia disse com intensidade, fugindo do medo de se tornar seu pai, do medo de que sua violência, seu fracasso, sua destruição estivessem em seu sangue. Mas, filho, você já tomou decisões diferentes. Como você pode dizer isso? Lucas se levantou bruscamente. Quando as coisas ficaram difíceis naquela noite, eu fugi. Igual a ele fugiu de seus problemas. Não. Lúcia também se levantou, sua voz forte. Você buscou ajuda, foi para a faculdade, construiu algo com sua vida. Valdir afundou no álcool e na autodestruição. Você escolheu lutar, mas eu o abandonei. Você me deixou para se salvar. Lúcia o corrigiu. E agora você está aqui enfrentando a dor em vez de afogá-la, indo à terapia, reconstruindo pontes, fazendo o trabalho duro que Valdir nunca teve coragem de fazer. Lucas sentiu algo se partindo dentro dele, uma crença profunda que carregava há anos, de que era fundamentalmente defeituoso, de que estava condenado a repetir os erros de seu pai, começou a rachar. Há mais alguma coisa. Lúcia disse, tirando uma carta velha do fundo da caixa. Isto chegou há 2 anos. Não sabia se deveria procurar para te dar. Mas agora que estamos conversando, entregou-lhe o envelope. Estava endereçado a Lúcia Almeida com letra trêmula e difícil de ler. O remetente era de um hospital em uma cidade a centenas de quilômetros de distância. O que é isto? Lucas perguntou. Abra. Lúcia disse suavemente. Com dedos desajeitados, Lucas abriu o envelope e tirou a carta. Era curta, as palavras rabiscadas com evidente dificuldade. Lúcia, não sei se você lerá isto. Não mereço que você o faça. Estou morrendo. Cirrose. Os médicos dizem que me restam semanas, talvez dias. Quero que saiba que lamento tudo, cada golpe, cada insulto, cada vez que fiz vocês se sentirem pequenos. Vocês mereciam melhor. Mereciam o homem que eu fui antes que o álcool roubasse minha alma. Diga a Lucas que eu o amo, que sempre o amei, mesmo quando era incapaz de demonstrar. Diga que seus sucessos são dele, não meus, que ele quebrou o ciclo, que eu não consegui quebrar. Morro sozinho como mereço, mas morro sabendo que vocês sobreviveram, que Lucas está vivo e pelo que ouvi de conhecidos triunfando. Isso é mais do que merecia saber. Perdão por tudo, Valdir. Lucas leu a carta 2 vezes, 3 vezes, as palavras se apagando pelas lágrimas que não conseguia conter. Quando ele morreu, uma semana depois de escrever aquilo, Lúcia disse suavemente, sozinho em um hospital de caridade. Não tinha ninguém. Por que você não me procurou para me dizer? Porque você deixou claro para mim que não queria contato. Lúcia respondeu. E pensei. Pensei que talvez saber que ele havia morrido apenas lhe causaria mais dor. Lucas se deixou cair na cadeira, segurando a carta como se fosse algo precioso e venenoso ao mesmo tempo. Passei anos o odiando. Anos. Você tinha direito a esse ódio, Lúcia disse.
Mas agora, o quê? Lucas levantou o olhar, seus olhos vermelhos e perdidos. Agora sei que ele estava doente, que era um homem quebrado, que em algum momento foi bom. Supõe-se que isso apague tudo? Não. Lúcia se ajoelhou em frente ao seu filho, segurando seu rosto entre as mãos. Não apaga nada. A dor que ele causou foi real. O medo que vivemos foi real. Mas talvez entender o contexto o ajude a entender a si mesmo. Não entendo, Lucas. Você passou anos se punindo por ter o sangue dele. Lúcia disse com intensidade, por compartilhar seus olhos, sua estrutura, sua inteligência. Mas, filho, você também carrega meu sangue, minha força, minha capacidade de amar mesmo quando dói, minha persistência. Mãe, seu pai era um homem brilhante que não conseguiu lidar com seu trauma. Lúcia continuou. Você é um homem brilhante que está escolhendo enfrentar o seu. Essa é a diferença. Essa é a prova de que você não está condenado a repetir a história dele. Lucas abraçou sua mãe chorando contra seu ombro como não chorava desde que era criança. Anos de medo, ódio, culpa, tudo saindo em soluços que sacudiam todo o seu corpo. Eu tinha tanto medo, admitiu entre soluços. Tanto medo de ser como ele, de destruir tudo o que tocava, de machucar as pessoas que amava. Eu sei. Lúcia o segurou forte. Eu sei, filho. Mas olhe para você. Você é bem-sucedido. Mas mais importante, você tem empatia. Isadora o ama. Felipe o respeita. Seu Osvaldo viu algo bom em você. Mesmo quando você se comportava terrivelmente. Isso não é Valdir. Isso é você. Eles ficaram assim por muito tempo. Mãe e filho curando feridas que estiveram abertas por muitos anos. Naquela tarde, Lucas pediu o dia de folga do trabalho, algo que nunca fazia. Dirigiu até o cemitério de caridade nos arredores da cidade. Lúcia, sentada em silêncio ao lado dele, encontraram o túmulo facilmente. Era simples, quase austero, apenas uma pequena lápide com um nome e datas. Valdir Almeida. 1965 até 2023. Descanse em paz. Não havia flores, não havia sinais de que alguém o tivesse visitado. Lucas ficou de pé em frente ao túmulo, sem saber o que dizer ou sentir. Lúcia ficou ao lado dele dando espaço, mas oferecendo presença. Não sei se posso te perdoar. Lucas finalmente falou, sua voz dirigida à terra sob seus pés. Não sei se algum dia poderei esquecer o medo. As noites de fome, ver a mãe sangrar. Lúcia apertou sua mão em silêncio. Mas eu entendo agora que você era um homem quebrado, Lucas continuou. Que o monstro que eu lembro foi criado pela dor que você não pôde lidar. Isso não desculpa o que você fez, mas explica algumas coisas. Uma brisa suave moveu as folhas de uma árvore próxima. Mamãe me mostrou fotos de quem você foi antes. Lucas disse. O engenheiro brilhante. O homem com sonhos, e percebo que tive sorte de herdar sua inteligência, mas também o trauma. A diferença é que eu estou escolhendo fazer algo diferente com as duas coisas. Ele tirou a carta amassada do bolso e a leu novamente. Você disse que eu quebrei o ciclo. Espero que você esteja certa. Estou tentando, indo à terapia, falando das coisas difíceis, em vez de afogá-las, amando as pessoas em vez de afastá-las. Lúcia começou a chorar silenciosamente. Não sei se há algo depois disto. Lucas gesticulou em direção ao túmulo. Não sei se você pode me ouvir, mas se puder, quero que saiba que sobrevivi. Mais do que isso, estou aprendendo a viver. E mamãe também. Você nos quebrou, mas não nos destruiu. Ele se ajoelhou, tocando a terra fria. Descanse em paz, pai. Gostaria que você tivesse encontrado essa paz em vida. Gostaria que você tivesse escolhido a ajuda em vez da garrafa, mas suas decisões foram suas e as consequências também. Ele se levantou, secando as lágrimas. Não vou te visitar regularmente. Não vou fingir que tenho boas memórias, mas também não vou carregar seu fantasma pelo resto da minha vida. Deixo você aqui. Toda a dor, todo o medo, toda a raiva ficam com você. Lúcia abraçou seu filho. Tenho orgulho de você. Sussurrou. Tão orgulhosa. Dias depois, Lucas estava em sua 5ª sessão de terapia. A doutora Patrícia Soares,
Era uma mulher de 50 anos com expressão amável, mas olhos que não deixavam passar nenhuma mentira. Fale-me sobre a visita ao cemitério, disse, suas mãos repousando tranquilamente sobre seu bloco de notas. Foi libertador, Lucas, admitiu, mas também confuso. Não sei como devo me sentir sobre tudo isso. Não há jeito certo de se sentir. A Dra. Patrícia Soares respondeu. Seu pai era abusivo. Também era um homem com trauma não tratado. Ambas as coisas podem ser verdadeiras simultaneamente. Mas como vivo com isso? Como aceito que venho de alguém assim? Aceitando que você não é responsável pelas decisões dele, ela disse firmemente. Lucas, em nossas sessões anteriores, falamos sobre seu medo de repetir padrões. Você notou algo diferente nas últimas semanas? Lucas pensou. Tenho sido mais presente com a mamãe, com Isadora, menos controlado pelo trabalho e eu não desmoronei. Lucas percebeu com surpresa. Eu pensei que, se eu baixasse a guarda, se deixasse as pessoas se aproximarem, eu desmoronaria. Mas não aconteceu, porque vulnerabilidade não é fraqueza. A Dra. Patrícia Soares disse, é força. É a escolha consciente de se conectar apesar do medo. Seu pai nunca fez essa escolha. Você a está fazendo todos os dias. Ainda tenho pesadelos. Lucas admitiu. Ainda acordo pensando que ouço a voz dele, e provavelmente você os terá por um tempo. Ela respondeu honestamente. O trauma não desaparece porque o entendemos, mas torna-se gerenciável. Você deixa de ser seu prisioneiro. Quando saberei que estou melhor? Quando você puder pensar em seu passado sem que ele o paralise, a Dra. Patrícia Soares disse. Quando você puder amar sem medo constante de destruir. Quando você puder ver seus próprios erros sem acreditar que está condenado. Lucas assentiu lentamente. Acho que estou chegando lá. Acho que sim. Ela sorriu. E Lucas, há algo mais que você precisa ouvir? Que coisa? O fato de você estar aqui fazendo este trabalho, escolhendo curar em vez de ignorar, isso já o torna diferente do seu pai. Ele nunca procurou ajuda. Você sim. Essa decisão muda tudo. Naquela noite, o apartamento de Lucas estava cheio de um calor que nunca tivera antes. Lúcia havia preparado o jantar, insistindo apesar de ter trabalhado o dia todo. Isadora havia chegado com vinho e Felipe com a sobremesa. Um brinde. Felipe levantou sua taça. Pelas famílias quebradas que encontram a maneira de curar. Pelas segundas chances e por meu irmão, que finalmente está aprendendo que sucesso sem amor é apenas um túmulo caro. Essa frase você tem usado muito. Lucas apontou com diversão. Porque é verdade. Felipe respondeu sem se desculpar. Pela família. Lúcia levantou sua taça, sua voz emocionada. Pelo amor que sobrevive a tudo. Isadora acrescentou, apertando a mão de Lucas debaixo da mesa. Por quebrar ciclos, Lucas disse finalmente, olhando para cada pessoa na mesa, por escolher curar em vez de se esconder, por ser corajoso o suficiente para ser vulnerável. As taças bateram com um som cristalino, e naquele momento, naquele apartamento que um dia foi frio e vazio, mas agora estava cheio de riso e conexão, Lucas sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu que estava em casa. Não a casa física de sua infância traumática, não o sucesso superficial que havia perseguido desesperadamente, mas o lar que se cria quando as pessoas escolhem se amar apesar de suas imperfeições, quando escolhem ficar mesmo quando é difícil, quando escolhem curar juntos em vez de sofrer sozinhos. Lúcia observava seu filho rir com seus amigos. Viu como Isadora o olhava com amor verdadeiro. Viu a paz começando a se instalar em seus olhos, e soube que todas as lutas, todos os sacrifícios, todos os anos de espera haviam valido a pena. Seu filho havia encontrado seu caminho de volta não apenas para ela, mas para si mesmo. E isso, pensou enquanto limpava lágrimas felizes, era o tipo de final que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Mas a história ainda não havia terminado. Porque no dia seguinte chegaria uma ligação que mudaria tudo novamente. Uma ligação que revelaria um segredo que Lúcia havia guardado por mais de 30 anos, um segredo sobre Lucas que nem ele mesmo conhecia. E quando a verdade finalmente viesse à tona,
provaria se este novo laço era forte o suficiente para suportar mais uma revelação. O telefone de Lúcia tocou às 7 da manhã de uma terça-feira comum que estava prestes a se tornar extraordinária. Ela estava preparando o café quando a vibração do celular interrompeu a tranquilidade matinal do apartamento. Lucas ainda dormia. Ele havia trabalhado até tarde revisando contratos para uma fusão importante. Lúcia havia aprendido a reconhecer quando seu filho precisava dormir um pouco mais, então se moveu silenciosamente em direção à varanda para atender. Senhora Lúcia Almeida, uma voz feminina profissional perguntou do outro lado. Sim, sou eu. Lúcia respondeu. Uma sensação estranha de premonição se instalando em seu estômago. Meu nome é Droe Mariana Costa. Sou diretora do Instituto Nacional de Genética Aplicada, INGA. Estamos ligando a respeito de uma amostra de DNA que foi processada em nossas instalações há 2 anos. Lúcia sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na grade da varanda. Senhora Montalvo, você está aí? Estou aqui. Lúcia sussurrou, sua mente correndo em velocidade impossível. Ela sabia exatamente de qual amostra a doutora falava. Sabia porque ela mesma a enviara em um momento de desespero e necessidade de verdade, semanas antes de Valdir morrer. Temos resultados que precisamos discutir com você, preferencialmente pessoalmente. Você não pode me dizer pelo telefone? Lúcia perguntou, embora já soubesse a resposta. É um assunto delicado que envolve informações sensíveis. Seria melhor pessoalmente. Você poderia vir hoje? Lúcia fechou os olhos. O segredo que guardava há 32 anos estava prestes a vir à luz. Sim, posso ir hoje. Perfeito, esperamos você às 10. E senhora Montalvo, considere trazer Lucas Almeida com você. Esta informação o concerne diretamente. Quando Lúcia desligou, suas mãos tremiam tão violentamente que quase deixou cair o telefone. Ela ficou na varanda, olhando a cidade que despertava, tentando encontrar a coragem que precisaria para as próximas horas. Mãe, a voz de Lucas a sobressaltou. Ele estava na porta da varanda com pijama amassado e cabelo despenteado. Você está bem? Eu ouvi você falar. Lúcia se virou e Lucas imediatamente notou as lágrimas em seus olhos. O que aconteceu? Quem ligou? Ele se aproximou rapidamente, pegando os ombros de sua mãe. Sente-se, filho, Lúcia disse com voz trêmula. Há algo que preciso te contar antes de irmos àquele instituto. Instituto? Você está doente? O pânico instantâneo na voz de Lucas partiu o coração de Lúcia. Não estou doente. Ela o tranquilizou rapidamente. Mas há algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Algo sobre seu pai, sobre você, sobre nós. Eles se sentaram juntos no sofá da sala, o café esquecido na cozinha. Lúcia pegou as mãos de seu filho entre as suas, preparando-se para abrir a última caixa de segredos que guardara a vida toda. Há 2 anos, começou Lúcia, sua voz mal mais alta que um sussurro. Quando recebi aquela carta de Valdir do hospital, quando soube que ele estava morrendo, fiz algo. O que você fez? Pedi um teste de DNA. Lúcia admitiu e viu como os olhos de Lucas se arregalaram com confusão. Entre ele e você, por que faria isso? Lucas perguntou, mas havia algo em seu tom, uma suspeita nascente de algo que não conseguia nomear ainda. Lúcia respirou fundo porque precisava confirmar algo que suspeitava desde que você tinha 3 anos. Algo que Valdir me confessou uma noite quando estava bêbado, anos depois de você ter nascido. Mãe, você está me assustando. Valdir não era seu pai biológico. Lúcia disse finalmente e as palavras caíram entre eles como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas a olhava como se ela tivesse falado em um idioma estrangeiro, seu cérebro incapaz de processar o que acabara de ouvir. O quê? Finalmente conseguiu dizer. Valdir não era seu pai biológico. Lúcia repetiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu soube por anos, mas nunca tive certeza até fazer aquele teste. Lucas se levantou bruscamente, afastando-se de sua mãe como se sua proximidade queimasse. Não entendo como. Quem? Deixe-me explicar tudo. Lúcia suplicou. Por favor, deixe-me contar a história completa. Lucas assentiu mecanicamente, seu mundo girando fora de controle.
Conheci seu verdadeiro pai quando tinha 22 anos. Lúcia começou, olhando para um passado que mantivera enterrado por décadas. O nome dele era Ricardo, Ricardo Menezes. Era médico, brilhante e gentil. Tudo o que uma mulher jovem podia sonhar. E conheci Valdir um ano depois depois que tudo terminou. Lúcia continuou. Ricardo estava comprometido com outra mulher, alguém de sua mesma classe social. Eu era apenas uma secretária no hospital onde ele trabalhava. Foi um romance breve, intenso, impossível. Ele sabia de mim. Lúcia negou com a cabeça, lágrimas caindo mais rápido. Agora, quando descobri que estava grávida, Ricardo já havia se casado. Sua esposa também estava grávida. Eu não pude destruir isso. Então, o que você fez? Conheci Valdir, Lúcia disse. Ele era gentil, então, sóbrio. Ofereceu-se para se casar comigo, dar um nome ao meu bebê. Disse que não se importava que não fosse biologicamente dele, que me amava e amaria meu filho. E ele amou? Ele te amou? Lucas perguntou com voz quebrada. No começo, sim, Lúcia admitiu. Mas então veio o acidente na construção, o trauma, o álcool. E uma noite, anos depois, quando estava especialmente bêbado, gritou que eu o havia traído, que havia criado o bastardo de outro homem, que cada vez que olhava para você via minha traição. Lucas sentiu náuseas. Todo o seu passado, tudo o que acreditava saber sobre si mesmo, estava sendo reescrito diante de seus olhos. Por que você nunca me contou? Perguntou. E em sua voz havia dor, mas também algo mais. Necessidade de entender. Porque você era uma criança vivendo em um inferno. Lúcia respondeu com voz quebrada. Como você diz a uma criança que o homem que a aterroriza todas as noites nem sequer é seu pai de verdade? Como você adiciona esse peso aos ombros dele? E depois, quando você cresceu, você já havia partido. Lúcia disse simplesmente e pensei. Pensei que se você não soubesse, se nunca descobrisse a verdade, poderia deixar para trás toda aquela dor, que não precisaria carregar a pergunta de quem você realmente era. Lucas andava de um lado para o outro, sua mente processando implicações que se multiplicavam como ondas na água. Então, toda a minha vida, todo o medo de me tornar ele foi por nada. Eu não carrego o sangue dele. Eu não sou. Você não carrega o sangue do alcoólatra violento. Lúcia o interrompeu. Você carrega o sangue de um médico brilhante e, mais importante, você carrega suas próprias decisões, seu próprio caráter. Quem é ele? Lucas perguntou abruptamente. Ricardo, onde ele está agora? Lúcia hesitou. É por isso que o Instituto nos ligou. É isso que precisamos descobrir. O Instituto Nacional de Genética Aplicada, INGA, ficava em um prédio moderno no centro da cidade. Lúcia e Lucas haviam feito a viagem em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mariana Costa os recebeu em seu escritório. Uma mulher de 40 anos com expressão compassiva, mas profissional. Sobre sua mesa havia uma pasta grossa com o nome de Lucas. Obrigado por virem, disse, indicando que se sentassem. Sei que isto deve ser muito difícil. O que vocês encontraram? Lucas perguntou diretamente. Não tinha energia para formalidades. A doutora abriu a pasta. O teste de paternidade que sua mãe solicitou há 2 anos confirmou que Valdir Almeida não era seu pai biológico. Mas há algo mais. Que coisa! Nosso instituto está conectado a um banco de dados nacional de doadores de órgãos e registros médicos, explicou. Quando processamos seu DNA, encontramos uma correspondência parcial, um parente próximo. Lúcia soltou um som abafado. Lucas se inclinou para a frente. Quem? Uma mulher chamada Beatriz Rios, 55 anos. De acordo com nossos registros, seria sua meia-irmã por parte de pai. O mundo de Lucas inclinou-se novamente. Uma irmã. Eu tenho uma irmã? Onde ela está? Perguntou. Ela está em nossa sala de espera. Adroro Costa disse suavemente. Quando a correspondência de DNA apareceu algumas semanas atrás, a contatamos. Ela tem procurado o pai por anos. Ricardo Menezes desapareceu há 5 anos após o funeral de sua esposa. Nunca mais se soube dele. Desapareceu.
Lúcia sussurrou. Beatriz tem usado nosso banco de dados tentando encontrar qualquer rastro dele. Quando a correspondência com Lucas apareceu, ela soube que havia encontrado algo mais, um irmão que não sabia que existia. Posso vê-la? Lucas perguntou, sua voz tremendo. Ela está esperando sua permissão para entrar. A doutora respondeu. Lucas olhou para sua mãe. Lúcia assentiu, apertando sua mão. A porta se abriu e entrou uma mulher elegante com cabelo escuro salpicado de cinza. Olhos que eram do mesmo tom que os de Lucas e uma expressão de nervosismo e esperança misturados. Olá, disse Beatriz com voz suave. Eu sou sua irmã. A próxima hora foi surreal. Beatriz contou sobre sua vida, sobre Ricardo Menezes, sobre o homem que Lucas nunca conheceu, mas cujo sangue carregava. Nosso pai era um homem complicado. Beatriz disse, sentada em frente a Lucas na sala de conferências do instituto. Brilhante, dedicado ao seu trabalho, mas atormentado por decisões que tomara em sua juventude. Como ele pôde abandonar minha mãe? Lucas perguntou sem amargura, mas com necessidade de verdade. Ele nunca soube de você, Beatriz disse, olhando para Lúcia com compaixão. Mas ele falava de sua mãe. Anos depois, quando eu já era adulta, ele me confessou que havia amado uma mulher antes de se casar com minha mãe, que havia sido o amor da sua vida, mas que as circunstâncias os separaram. Lúcia começou a chorar silenciosamente. Eu também o amei, mas não podia pedir a ele que destruísse sua vida por mim. Depois que minha mãe morreu, Beatriz continuou. Papai se tornou distante, deixou a medicina, começou a procurar algo, mas nunca nos disse que, há 5 anos, simplesmente desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que precisava encontrar algo que havia perdido há muito tempo. Você acha que ele estava me procurando? Lucas perguntou. Não sei. Beatriz admitiu. Mas coloquei meu DNA em todos os bancos de dados possíveis, esperando encontrar algum rastro dele. E em vez disso encontrei você. Lucas olhou para esta mulher que era sua irmã. Esta conexão com um pai que nunca conheceu, com uma história familiar que acabara de descobrir que tinha. Você tem fotos dele? Perguntou finalmente. Beatriz pegou o celular e começou a mostrar imagens. Um homem de aparência distinta em jaleco médico. O mesmo homem anos depois, mais velho, mas com os mesmos olhos inteligentes que Lucas via todas as manhãs no espelho. Fotos de família, formaturas, momentos congelados no tempo de uma vida paralela que Lucas poderia ter tido. Você se parece muito com ele, Beatriz sussurrou. É como ver um fantasma. Dias depois, Lucas estava na varanda de seu apartamento olhando as luzes da cidade enquanto processava tudo. Lúcia se juntou a ele, trazendo 2 xícaras de chá. Como você se sente? Perguntou suavemente. Não sei, Lucas admitiu. Durante toda a minha vida pensei que sabia quem eu era. O filho de um alcoólatra violento tentando desesperadamente não repetir seus erros. E agora? E agora? Agora sei que não carrego esse sangue, que meu medo era baseado em uma mentira. Lucas se virou para sua mãe. Mas o estranho é que isso não muda o que eu já aprendi. Mesmo que Valdir não fosse meu pai biológico, o trauma que ele causou foi real. A cura que tenho feito é real. Você é muito sábia, Lúcia, disse com orgulho. Eu aprendi com você. Lucas respondeu. Mãe, há algo que preciso te perguntar. Você alguma vez se arrependeu de não ter dito a Ricardo sobre mim? Lúcia pensou cuidadosamente antes de responder. Todos os dias, mas também sei que tomei a decisão que pensei ser correta naquele momento. Eu não podia destruir a família dele, assim como você tomou a decisão de ir embora porque pensou que era a correta. Você me perdoa por ter ido embora? Lucas perguntou. Embora já tivessem falado sobre isso. Não há nada a perdoar. Lúcia disse firmemente. Você sobreviveu, se salvou e agora está aqui curando, crescendo, se tornando o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Eu quero encontrá-lo. Lucas disse abruptamente. Ricardo, meu pai biológico. Beatriz e eu estivemos conversando. Quer me ajudar a procurá-lo? Tem certeza? Preciso fechar este círculo, Lucas explicou. Preciso olhar para o homem cujo sangue carrego e entender de onde venho. Não para substituí-la,
acrescentou rapidamente ao ver a expressão de Lúcia, mas para completar minha história. Então eu te ajudarei, Lúcia prometeu. Faremos isso juntos. O restaurante Ouro Sabor estava cheio como sempre quando Lucas entrou 3 semanas após a revelação do DNA. Mas desta vez ele não vinha como cliente. Vinha com um propósito diferente. Seu Osvaldo o recebeu pessoalmente, notando imediatamente que algo havia mudado no jovem. Sastião, que surpresa! Vem jantar? Venho conversar com o senhor, Lucas disse, e agradecer. E sentaram-se na mesa que agora Lucas pensava como sua mesa, a mesa onde tudo havia mudado naquela noite. Você me salvou, Lucas disse diretamente. Aquela noite, quando compartilhou sua história sobre sua mãe, quando me confrontou sobre seu comportamento, me salvou de me tornar alguém de quem eu me arrependeria de ser. Não te salvei, seu Osvaldo negou. Eu te mostrei um espelho. Você escolheu o que ver nele. Minha mãe me contou algo importante recentemente. Lucas continuou. Algo que mudou como vejo meu passado. Mas a lição que o Senhor me ensinou permanece. Que não importa de onde viemos, importa quem escolhemos ser. Você aprendeu isso? Estou aprendendo. Lucas corrigiu honestamente todos os dias, e quero fazer algo a respeito. O que você tem em mente? Lucas tirou uma pasta de seu portfólio. Quero criar uma fundação. Para filhos de famílias com trauma, violência doméstica, vício, pobreza. Quero dar a eles acesso à terapia, educação, recursos. Quero que tenham as oportunidades que eu tive, mas com o apoio que eu não tive. Seu Osvaldo pegou a pasta, revisando os planos detalhados que Lucas havia preparado. Isso é ambicioso, custará milhões. Tenho os fundos iniciais, Lucas disse, e tenho contatos para arrecadar mais, mas preciso de algo mais importante. Preciso de sabedoria. Preciso de alguém que entenda que a redenção é possível, que pessoas quebradas podem se curar. Você está me pedindo para fazer parte desta fundação? Estou pedindo que seja presidente do conselho de administração. Lucas respondeu. Você salvou uma vida naquela noite, a minha. Ajude-me a salvar outras. Seu Osvaldo sentiu lágrimas pinicando seus olhos. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela já está. Lucas sorriu. De fato, ela vai administrar o programa de apoio a mães. E tenho alguém mais que quero que você conheça. Como se tivesse sido planejado, Beatriz entrou no restaurante. Lucas se levantou, fazendo sinal para que se aproximasse. Seu Osvaldo, apresento-lhe Beatriz Rios, minha irmã. A cerimônia de inauguração da Fundação Novos Horizontes foi 4 meses depois. O evento ocorreu em um prédio reformado que um dia fora uma fábrica abandonada. Agora, transformado em um centro de recursos brilhante e acolhedor. Lucas estava no pódio, olhando para a plateia cheia de rostos que haviam feito parte de sua jornada. Lúcia, na primeira fila com lágrimas de orgulho. Isadora ao lado dela, segurando sua mão. Felipe gravando tudo em seu celular. Seu Osvaldo no palco ao lado dele. Beatriz com sua família. Carmen e outros funcionários do restaurante Adroar. Patrícia Soares. Até alguns de seus colegas da empresa que mal reconheciam o homem vulnerável e apaixonado à sua frente. Há meses, Lucas começou seu discurso, sua voz firme, mas carregada de emoção. Eu era um homem bem-sucedido, mas vazio. Havia construído uma carreira impressionante, mas o fiz enterrando meu passado e negando as partes de mim que considerava fracas. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para sua mãe. Então, uma noite, o universo me forçou a enfrentar o que eu vinha evitando. Ele me colocou cara a cara com a mulher que havia sacrificado tudo por mim. A mulher que eu havia abandonado porque tinha vergonha de onde vinha. Vários na plateia limpavam lágrimas. Naquela noite, aprendi algo que nenhum diploma universitário havia me ensinado. Que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou posição, mas em conexões humanas, em amor, na coragem de ser vulnerável, na vontade de curar, em vez de esconder. Aprendi que todos carregamos trauma, todos viemos de algum tipo de dor. Mas essa dor não precisa nos definir. Podemos escolher curar, podemos escolher quebrar ciclos, podemos escolher ser melhores que nossas circunstâncias. Esta fundação existe para dar a outros jovens o que eu encontrei quase tarde demais. Uma segunda chance.
acesso à terapia, apoio educacional, mentores que entendem que vir de um lugar difícil não significa que você está destinado a ficar lá. Lucas sentiu sua voz quebrar, mas continuou. Minha mãe me ensinou perseverança. Um homem chamado Seu Osvaldo me ensinou humildade. Minha terapeuta me ensinou que curar é possível. Minha irmã Beatriz me ensinou que a família pode ser encontrada em lugares inesperados. E minha namorada Isadora me ensinou que o amor verdadeiro aceita todas as partes de você, inclusive as quebradas. A cada jovem aqui hoje, a cada pessoa que vem de trauma, que carrega dor, que se pergunta se algum dia poderá ser mais que seu passado, a resposta é sim. Você pode, você importa, você merece amor, apoio, oportunidades. Não será fácil. Eu ainda tenho dias ruins, ainda tenho pesadelos, ainda estou aprendendo a me perdoar por anos de erros, mas a cada dia escolho seguir em frente. A cada dia escolho curar um pouco mais. A cada dia escolho ser o homem que quero ser, não o homem que meu trauma quer que eu seja. E se eu posso fazer isso com toda a minha bagagem, todos os meus erros, toda a minha história complicada, então qualquer um pode. A plateia explodiu em aplausos. Lúcia chorava abertamente. Isadora também. Seu Osvaldo limpava os olhos discretamente. Beatriz abraçava seu marido emocionada por este irmão que havia ganhado. Após a cerimônia, houve uma recepção. Lucas circulava entre grupos, agradecendo a patrocinadores, cumprimentando beneficiários do programa, garantindo que todos se sentissem bem-vindos. Filho, Lúcia chamou suavemente. Ela estava ao lado da janela, olhando para a cidade que se estendia além. Mãe, você se lembra quando você era pequeno e eu perguntava o que você queria ser quando crescesse? Lúcia perguntou. Lembro. Você sempre dizia, rico. Eu só queria ser rico para que você nunca tivesse que trabalhar tanto. E agora Lúcia o olhou. O que você quer ser agora? Lucas pensou por um momento, olhando ao redor da sala cheia de pessoas, conectando, curando, esperando. Quero ser o tipo de homem que usa seu sucesso para servir, que não esquece de onde vem, que cura sua própria dor enquanto ajuda os outros a curarem a deles. Você já é, Lúcia disse, tocando sua bochecha com ternura maternal. Você já é, meu amor. Isadora se aproximou, entrelaçando seu braço com o de Lucas. Sua mãe tem razão. Estou tão orgulhosa do homem que você é. Você não seria este homem sem vocês? Lucas disse honestamente. Sem você me forçando a ser melhor, sem a mamãe nunca desistir de mim, sem seu Osvaldo me mostrando o espelho que eu precisava ver. Felipe apareceu com taças de champanhe. Um brinde ao meu irmão, que finalmente entendeu que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias. Pelo amor que cura, Isadora acrescentou. Pelas mães que nunca desistem, seu Osvaldo disse, levantando sua própria taça. Pelos novos começos, Beatriz acrescentou. Pela família, Lúcia disse, sua voz cheia de emoção. Por escolher curar, Lucas finalizou. E todos bateram suas taças. Naquela noite, quando todos haviam ido embora e o prédio estava vazio, exceto por Lucas, Lúcia e Isadora, os três sentaram-se no chão do salão principal, exaustos, mas felizes. Você sabe o que é mais estranho? Lucas disse, olhando para o teto. Por anos pensei que precisava encontrar Ricardo, meu pai biológico, para me sentir completo, mas agora percebo que já estou completo. Ele é parte da minha história, sim, mas não a define. Você ainda quer procurá-lo? Lúcia perguntou. Sim. Lucas assentiu, mas não porque precisasse para ser quem é, mas porque ele merece saber que tem um filho e merece a oportunidade de fazer parte desta história se assim o escolher. Isso é muito maduro. Isadora disse com admiração. Estou aprendendo. Lucas sorriu devagar, mas aprendendo. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Beatriz. Meu detetive particular encontrou algo. Acredita que papai está em uma cidade pequena nas montanhas. Quer ir neste fim de semana? Lucas mostrou a mensagem a Lúcia. Você vem comigo? Você tem certeza de que quer que eu esteja lá? Completamente certo. Lucas pegou sua mão. Você é minha mãe. Sempre foi. Sempre será. O DNA não muda isso. Lúcia abraçou seu filho,
e Isadora se juntou ao abraço. 3 pessoas que haviam encontrado família em lugares inesperados, que haviam escolhido amor sobre dor, esperança sobre desespero. Lá fora, a cidade brilhava com milhões de luzes. Cada luz uma história, cada história uma oportunidade, cada oportunidade uma possibilidade de redenção. E naquele prédio que um dia fora abandonado, mas agora transbordava de esperança, 3 pessoas se abraçavam sabendo que haviam construído algo mais valioso que qualquer fortuna. Haviam construído uma família escolhida, um amor que cura, um futuro que honra o passado sem ser seu prisioneiro. Lucas Almeida havia entrado em um restaurante meses atrás como um homem bem-sucedido, mas vazio. Havia encontrado sua mãe servindo mesas e pensou que era o fim de sua vida perfeita. Não sabia que era o começo de sua vida real. A vida onde o sucesso se mede em abraços, não em contas bancárias, onde a riqueza se encontra em conexões, não em posses, onde a verdadeira liberdade vem de enfrentar a dor, não de enterrá-la. E enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, refletindo-se nas janelas do prédio, Lucas soube com certeza absoluta que finalmente estava em casa. Não em um lugar físico, mas em um estado de paz consigo mesmo, com seu passado, com seu futuro, com as pessoas que amava e que o amavam de volta. Havia encontrado o que toda pessoa busca, a oportunidade de ser completamente, imperfeitamente, autenticamente humano. E isso, no final, valia mais que todo o ouro do mundo,